Respira devagar. Antes de procurar compreender, apenas escuta. Há caminhos que não são escolhidos pela direção, mas pelo momento em que estamos prontos para caminhar sem procurar nada. Nesse fim de tarde, a personagem não procurava respostas, nem paz, nem silêncio. Caminhava apenas porque o corpo pedia movimento. Os passos tocavam o solo com leveza, quase como se o chão já soubesse o ritmo antes de acontecer. Não havia pressa, e por isso cada detalhe tornava-se visível. O som distante das folhas, o peso suave do ar, a temperatura do espaço na pele. Nada extraordinário, e ainda assim, diferente. À medida que avançava, algo mudava dentro sem anunciar mudança. A mente deixava de comentar o que via. Os pensamentos apareciam mais espaçados, como nuvens que já não se esforçam para ocupar o céu inteiro. O caminho estreitou entre árvores mais antigas. O ar tornou-se fresco, mas não frio. O silêncio tornou-se profundo, mas não vazio. E foi nesse ponto que apareceu. Não surgiu de repente, apenas deixou de estar escondido. Entre dois troncos, imóvel, natural, como se sempre tivesse pertencido ali, um espelho. Sem ornamentos, sem brilho chamativo, sem qualquer tentativa de ser notado. A personagem parou, não por surpresa, mas por reconhecimento tranquilo. Como quando encontramos algo que não sabíamos estar à procura, mas sabíamos que existia. A aproximação aconteceu sem decisão consciente. Os passos diminuíram até se tornarem quase respiração. Diante dele, não houve reflexo imediato. Nenhum rosto, nenhum corpo. Apenas profundidade. Era como olhar para um lago parado que não devolve imagem. Apenas presença. O peito expandiu lentamente. O corpo compreendeu antes da mente. Ali não se vinha observar a aparência. Ali vinha-se permanecer. Respira. Quanto mais tempo ficava, mais camadas internas perdiam consistência. Memórias surgiam sem história. Sensações sem explicação. Uma manhã antiga. Um instante sem nome. Uma calma esquecida, mas intacta. O espelho não mostrava passado. Mostrava o que nunca saiu. Os ombros relaxaram naturalmente. A mandíbula soltou tensões invisíveis. A respiração deixou de ser curta. Nenhuma pergunta precisava de resposta. E então, suavemente, surgiu algo. Não imagem. Reconhecimento. Uma percepção silenciosa de existir sem papel, sem função, sem necessidade de definir quem se é naquele momento. O reflexo não era forma, era estado. Ali a personagem percebeu. A maior parte do esforço diário não vinha do mundo. Vinha da tentativa constante de ser alguém. Diante do espelho, isso não funcionava. Porque ali nada reagia à identidade. O espelho apenas permanecia. E ao permanecer, convidava. Não a entender, mas a repousar. O tempo perdeu importância. Talvez minutos, talvez muito mais. Ao afastar-se ligeiramente, nada foi deixado para trás. A superfície ficou entre as árvores, mas o encontro continuou dentro. E ao retomar o caminho, algo era diferente. Os passos não procuravam destino. Eles simplesmente aconteciam. A presença agora caminhava com o corpo. Respira outra vez. O espelho não tinha terminado, apenas começado. O caminho prosseguia, mas já não era o mesmo caminho.
As árvores pareciam manter a mesma forma, porém não tinham o mesmo peso. O espaço entre elas tornara-se mais amplo, como se o olhar deixasse de medir distâncias. Cada som era ouvido inteiro, sem interpretação imediata. O vento não era traduzido em pensamento, apenas sentido. E algo curioso acontecia. A personagem percebeu que já não caminhava para a frente, caminhava dentro do próprio momento. Não havia antecipação do próximo passo, ele surgia por si. O espelho não estava mais visível, mas a sensação de estar diante dele permanecia. Agora o mundo começava a refletir da mesma forma. Uma folha caiu. Não lembrava o outono, não lembrava o tempo, apenas acontecia. Um pássaro atravessou o céu. Não era identificado, não era nomeado, era movimento puro. Respira. A mente tentou voltar ao hábito de comentar, mas faltava impulso. Como se a necessidade de explicar tivesse sido suavemente desativada. O corpo caminhou até um espaço aberto. Um campo amplo, silencioso, iluminado por uma luz já próxima do entardecer profundo. A personagem parou novamente. Não porque algo chamasse, mas porque parar e andar agora tinham o mesmo significado. Sentou-se. O chão recebeu o peso sem resistência. A postura encontrou equilíbrio sem esforço. E ali surgiu um novo reconhecimento. O espelho não mostrava quem somos apenas quando olhamos para ele. Mostra quando deixamos de fugir de um instante. Agora cada percepção era reflexo. O ar entrando, reflexo. O coração batendo, reflexo. O espaço ao redor, reflexo. Nada precisava devolver imagem para revelar verdade. O corpo começou a sentir detalhes mais subtis, pequenas tensões dissolvendo-se sozinhas, a respiração tornando-se ampla sem ser profunda, uma quietude viva, não estática. Não era relaxamento, era ausência de resistência. O céu escurecia lentamente, sem ruptura. A luz não desaparecia, transformava-se. E a personagem compreendeu algo simples. Antes procurava momentos especiais para sentir paz. Agora percebia que a paz existia sempre que não se tentava alterar o que já estava presente. O espelho não ensinava, recordava. O mundo inteiro era superfície refletora quando a mente deixava de interferir. Levantou-se. Não havia decisão de continuar, apenas continuação natural. Cada passo agora era suficiente por si. Não levava a lugar melhor, nem pior. Apenas aprofundava a presença iniciada diante daquela superfície silenciosa entre árvores. E nesse instante final do dia, tornou-se claro. O espelho não era objeto, era condição. Ele aparece quando nada mais precisa aparecer. Respira, porque sempre que parares de procurar quem és, o reflexo volta. Mesmo de olhos abertos, mesmo em movimento, mesmo no meio do mundo. E a caminhada continua, sem terminar.
quietude não termina, ela aprofunda-se. A personagem permanece consciente do espaço ao redor, mas algo novo surge. A percepção de distância desaparece. O horizonte já não está longe, nem perto, apenas existe. Cada respiração passa a ser sentida como um movimento do próprio ambiente. O ar não entra apenas nos pulmões, atravessa a experiência inteira. Sons suaves surgem ao longe, não como distração, mas como extensão do silêncio. Pequenas dúvidas tentam emergir, compreender, definir, nomear, porém dissolvem-se antes de ganhar forma. A atenção repousa, o tempo abranda ainda mais. A presença torna-se estável. O corpo parece leve, mas perfeitamente ancorado. Não há necessidade de mover-se, nem de permanecer imóvel. Ambas as opções coexistem sem conflito. O espaço interno torna-se amplo e transparente. Gradualmente surge uma sensação de clareza serena. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser antecipado. Tudo encontra o seu próprio ritmo natural. O vento atravessa o campo e a experiência acompanha-o sem resistência. Cada sensação é percebida inteira e depois libertada naturalmente. O estado mantém-se contínuo, profundo, silencioso. Chegou de forma abrupta. Ela dissolveu o dia com delicadeza, como se o céu soubesse que nenhuma transição precisa de pressa. A personagem permaneceu no vale enquanto as primeiras estrelas surgiam. Não havia intenção de fazer algo especial. A experiência já era completa. O corpo estava relaxado, mas desperto. A mente silenciosa, mas clara. Não era a ausência de pensamento, era a ausência de conflito. Ao olhar para o céu, surgiu uma compreensão ainda mais sutil. Tudo o que antes parecia separado, o espelho, o campo, o horizonte, nunca esteve realmente fora. O reflexo não desapareceu, ele expandiu-se. Cada estrela parecia um ponto de consciência, cada som distante um lembrete de que a vida continua sem precisar de controle constante. A personagem levou a mão ao peito, o coração batia estável, não acelerado, não lento, apenas exato. Uma memória breve atravessou a mente, dias de dúvida, momentos de comparação, tentativas de corresponder a expectativas invisíveis. E pela primeira vez, essas memórias não traziam peso. Eram apenas etapas. O vento aumentou ligeiramente, movendo o lenço verde com suavidade. A sensação não era de frio, era de presença ampliada. O
corpo levantou-se devagar, não porque precisava ir embora, mas porque permanecer ou caminhar agora tinham o mesmo significado. Ao dar o primeiro passo, não houve sensação de partida. O vale, o céu, o silêncio, tudo parecia acompanhar. A integração não foi um momento grandioso, foi simples, natural, quase invisível. O espelho ensinou sem palavras. Clareza não é algo que se alcança, é algo que se permite. Enquanto caminhava sobre o céu estrelado, a personagem percebeu que já não procurava confirmar quem era. A identidade tornara-se leve, flexível. E no centro de tudo, havia algo estável que não precisava de definição. Respira. A jornada não terminou. Ela deixou de ser busca e tornou-se experiência contínua. E talvez seja isso que significa despertar, não ver algo extraordinário, mas ver o ordinário com extraordinária quietude. A madrugada aproxima-se sem anunciar chegada. O céu começa a clarear num azul quase imperceptível, como se o mundo respirasse antes de despertar. A personagem continua a caminhar, mas agora não há destino sequer implícito. Não há expectativa de transformação. A transformação já aconteceu, silenciosamente. Os primeiros tons de luz tocam o horizonte. Não iluminam apenas o vale, iluminam a percepção. Cada passo é simples, completo, inteiro. A relva úmida sob os pés descalços não é sensação separada, é experiência direta. O ar fresco da madrugada não é descrito pela mente, é recebido. O espelho já não aparece, porque já não é necessário. A personagem para no ponto mais alto do vale. Observa o nascer do sol sem procurar significado. E nesse instante final, compreende algo que não pode ser explicado, apenas vivido. Nada esteve fora, nada esteve em falta, nada precisou realmente de ser encontrado. A busca dissolveu-se na presença. O sol surge por completo no horizonte. Luz dourada espalha-se suavemente pelo campo. O lenço verde move-se com a brisa leve da manhã. Os olhos castanhos refletem o brilho do novo dia. Não há euforia, não há revelação dramática. Há serenidade estável. A personagem fecha os olhos por um breve momento. Não para escapar do mundo, mas para sentir que não há diferença entre dentro e fora. Respira profundamente. Ao abrir os olhos, não é um recomeço, é continuidade. A caminhada recomeça, mas já não como alguém que procura respostas. Agora é alguém que vive cada instante como reflexo natural da própria consciência. O vale desperta, o mundo desperta, e a personagem simplesmente faz parte, sem esforço, sem resistência, sem necessidade de provar nada. A câmara afasta-se lentamente, a figura torna-se menor na vastidão luminosa da paisagem, mas a presença torna-se maior. O silêncio
silêncio permanece, não como ausência de som, mas como base de tudo. E assim termina a história, não com conclusão, mas com continuidade.